Por gentileza, nos coloquemos de pé, uma reflexão na palavra de Deus, e estamos nos encaminhando para esse momento final de nossa reunião. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 13, os versos 44 a 46. Todos acharam? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Oremos. Naqueles tempos passados eu pedia para você se aproximar de alguém, né? Hoje eu não posso fazer isso. Quanta coisa faz falta, né, irmão? Mas sabe o que eu posso também agradecer? É que eu estou vendo que você está aqui essa noite. Tantos partiram, mas Deus nos conservou aqui. E olha que tem gente que trabalha com muita gente aqui. E Deus está poupando a nós. É motivo de agradecer a Deus, não é verdade? Pai Celestial, nós agradecemos esse cuidado precioso que o Senhor tem tido por nós. E apresentamos ao Senhor a nossa gratidão, a nossa oração. Recebe, ó Deus, os nossos pedidos, clamores, intercessão. Nós suplicamos o favor do Senhor nosso Deus. Vem, ó Deus, ordenar a cura, trazer saúde, abençoar os trabalhos, os negócios, os empreendimentos, os estudos de cada um dos teus filhos, Senhor. A vida espiritual, a vida ministerial, o andamento da obra do Senhor, que tem muitas vezes relegado a outro plano, a um plano inferior. Mas, ó Deus, o Senhor tem o primeiro lugar, a prioridade para as nossas vidas. Sim, meu Deus, ainda que os homens não digam, mas servir ao Senhor é essencial. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Continua com a mão estendida sobre todos, fortalece a família de cada um e continua livrando, dando saúde. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Aqui estão duas parábolas que não é frequente se ouvir sobre elas, não tem muita frequência. Mas o assunto que queremos apresentar aos irmãos, utilizando as duas parábolas, é sobre o preço do discipulado. Este é o projeto que temos à frente, de envolver a igreja como discipuladores e alcançando novos discípulos para o Senhor. E que Deus anime os irmãos e encoraje a todos, apesar da pandemia, apesar de tudo, a vida continua. Amém, meus irmãos? A obra de Deus não pode parar. Pastor José Wellington, com quase 90 anos, postou uma publicação sobre, se é possível até deixar lá em cima, na saída eles assistirem, uma publicação incentivando a igreja no Brasil para neste mês de junho
Vocês sabem que o dia da Assembleia de Deus é 18 de junho. Quantos sabem disso? Amém? Porque nesse dia Jesus batizou com o Espírito Santo. A primeira brasileira batizada com o Espírito Santo foi nesse dia. E aí se adotou a data como o dia da Assembleia de Deus. E o pastor José Wellington, falando, vocês devem ter assistido já esse vídeo, deseja que a igreja no Brasil tenha em junho ou julho, um mês depois, 110 mil novos crentes batizados, porque vai comemorar 110 anos. E outro desejo, outro desafio dele, foi que até lá, 110 mil crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Quantos crentes batizados com o Espírito Santo a gente tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. E até que tem bastante, hein? Os dirigentes são todos batizados, irmão? Dirigente precisa ser batizado. Todos sendo batizados, 110 mil. E eu ouço o pastor José Wellington, com quase 90 anos de idade, irmão, é invejável, é um ânimo extraordinário, parece um garoto de 20 anos, e Deus tem dado essa força, essa inspiração, e nós devemos ser assim, irmãos, porque se você for abatido e desanimado, o seu povo não vai ser melhor do que isso. O seu povo vai olhar para você e vai ficar abatido e desanimado. Se você diz que as coisas não vão dar certo, eles também vão dizer a mesma coisa. Mas não, irmão, você tem que ter ânimo, entusiasmo, coragem, inspiração de Deus e confiar no Senhor, porque é no Senhor que está a nossa vitória. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, apesar de todas essas restrições, a palavra de Deus não está presa. Você pode agradecer a Deus por isso? Não está presa a palavra de Deus. Aqui na sede, eu tenho ficado muito feliz, porque toda semana alguém me procura, querendo ingressar na igreja, querendo ser batizado, e nós logo vamos batizar, sim. Já concluímos aqui, praticamente concluído, o novo sanitário masculino. Vai ter um pequeno acabamento ali, uma terminação, e já queremos empreender o novo sanitário feminino. Já vai ser logo executado, talvez em 60 dias no máximo, tomara que antes, com um novo berçário. Essas instalações estando prontas, aí nós vamos chamar o povo para o batismo, e vamos fazer uma grande festa. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Peço a Deus que até lá tenha muitas vacinas, e até do Retiro Feliz venham muitos candidatos. É assim que nós devemos pensar de maneira prodigiosa, crescente, e não é somente pensar porque acreditamos, temos fé no pensamento positivo, não é isso. Nós temos que pensar bem, pensar direito, organizar a nossa vida e confiar em Deus, amém, meus irmãos? Porque é Deus que vai fazer, é Deus que está fazendo. Então, em cada congregação, em cada um dos nossos locais de encontro, de adoração a Deus, vamos procurar vivenciar todas essas realizações. O reino de Deus não é algo sem um custo. E este custo elevadíssimo, impagável, foi absorvido pelo nosso Salvador. É Jesus que expiou as nossas almas. Fomos adquiridos por bom preço, o preço de sangue. Você não é mais seu, você é dele. Bendito seja o nome do Senhor. E para comparar
a miséria, a pobreza deste mundo, então ele contou essas duas parábolas, pequenas, e em uma delas ele diz que num campo, um homem encontrou um tesouro, e poderia-se dizer que neste mundo há um tesouro maravilhoso agora. Desde que Jesus veio a este mundo, o campo que era cheio de miséria, de maldição e de pecado, tem um tesouro, e nós já achamos este tesouro. Não é verdade, irmãos? Nós já achamos esse tesouro. Tem gente mais animada em torcer pelo seu clube do que por Jesus. Mas não pode ser assim. Jesus é agora o nosso tesouro. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Essas duas parábolas, elas têm semelhanças e têm diferenças. Preste atenção na leitura que vamos fazer, mais uma vez, da parábola. Diz aqui, o reino dos céus, duas vezes é mencionado o reino dos céus. Mateus utilizava, ao invés de falar reino de Deus, mais comumente ele falava reino dos céus, porque o judeu era muito exigente, e para não escandalizar judeus, ele não utilizava falar muito a palavra Deus, porque os judeus tinham um mandamento de não usar o santo nome de Deus em vão. Então, com esse cuidado, com esse critério, a palavra céus, no Evangelho segundo Mateus, tem a mesma conotação de reino de Deus. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Os teólogos presentes aqui depois dirão para vocês com mais detalhes. Agora, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Estava escondido, o homem encontrou o tesouro, não é o dono do campo, é alguém que passava por lá, ou trabalhava lá, ou foi contratado para arar aquela terra, ou estava fazendo uma construção, e de repente, quando ele escavou, ele achou um tesouro. O que ele fez? Ele escondeu aquele tesouro. Na ética de muitas pessoas, talvez ele deveria ter procurado o dono do campo e dizendo: achei esse tesouro, é seu. Mas na ética dos judeus, existem livros que falam disso. É impressionante, irmão, a ética dos judeus sobre essa matéria. Se você for chegando na casa de um judeu, a porta é aqui, e aqui, 1 metro antes da porta, você achar um objeto, é seu, porque está para fora da porta. Até se tiver, tem até medidas, com 2, 3 tábuas, se estiver da metade para cá, é seu também. E isso é perfeitamente admitido no mundo dos judeus. Achou, é dono. E aquele homem, então, encontrou. Se por um acidente ele tropeçou no tesouro, se por um serviço realizado, não se sabe. Ele achou. E ele foi e escondeu em outro lugar. O que ele pensou? Eu vou vender tudo que eu tenho, vou procurar o dono dessa terra e vou comprar. E depois que eu comprar, eu desencavo isso aí, não é? E pego para mim o tesouro. É assim. Funcionava desse jeito. Jesus contou uma parábola familiar, que era corriqueiro entre eles este assunto. E diz aí: pelo gozo dele, para desfrutar aquele tesouro, vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Veja só que ele até foi ético, de certa forma. Porque alguns outros fariam como? Pega o tesouro, põe debaixo do braço e some dali. Mas
por alguma razão, ele esconde naquele lugar. Porque o tema também aqui não é sobre investimento financeiro, não é disso que Jesus estava falando. Estava falando de algo espiritual, bendito é o nome do Senhor, que é o desafio que nós temos. Como apresentar o Evangelho nestes tempos? O que fará as pessoas se decidirem por Cristo? Mover os seus corações para o Evangelho. Como se dará isso? Como você iniciaria uma conversa evangelística? Que abordagem você faria? Então é bom saber o valor deste tesouro. O que é que você está oferecendo quando você evangeliza? Bendito seja o nome do Senhor. Para que você tenha interesse para passar para alguém aquele tesouro que você já tem dentro de você. Tem que haver esse interesse. Se não houver esse interesse, irmão, está fracassada a nossa confissão de fé. Mas veja só, que o Senhor também diz, outro sim, dizendo de outra maneira, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Essa palavra negociante, lá no antigo texto, está com a mesma palavra que se escreve hoje empório. Quem já viu a palavra empório? Antigamente estava muito usado, depois sumiu, agora voltou. Agora quando você entra num empório, você entra numa casa de artigo de luxo. Antigamente, você entrava num lugarzinho simples, né? Um mercadinho. Mas hoje não. Hoje, quando eles abrem empório, irmão, você pensa duas vezes para entrar lá. Eu tive essa coragem esses dias. Eu fui num empório, passei na rodovia ali, indo para Campos do Jordão, e disse, eu vou entrar nesse empório. Um lugar tão grande chamado empório, o que é isso? Cheguei lá, irmão, achei, só para você ter uma ideia, dessa altura assim, um conteúdo desse tamanho, máximo, 1 litro, com massa de macarrão. Eu falei, massa de macarrão dentro de um vidro, deve ser interessante isso aí. Aí eu cheguei perto assim para ver o preço, R$175. Meu Deus, com R$175 eu faço um macarrão para todos vocês que estão aqui. E só tinha um tantinho assim de macarrão. É o empório de hoje. Agora veja, Jesus disse que o negociante é diferente de um homem que encontrou, é diferente. É um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém, meus irmãos? A semelhança que há entre eles, vamos começar pela diferença. A diferença é que um encontra por acidente, não estava procurando, mas encontrou um grande tesouro. O outro estava procurando, ele vivia disso, ele tinha interesse em achar a pérola de grande valor. E quando se falava de pérola naqueles tempos, é como se falar de diamante hoje. É tão forte isso, que Jesus diz, não deis pérolas aos porcos. Não dê a coisa mais cara para o animal mais desprezível. É disso que Jesus está falando. Então, quando você evangeliza, você está dando a coisa mais cara, mais preciosa, mais valiosa do universo. Você pode glorificar a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Estas são as diferenças. Mas nós temos uma semelhança, não é?
Nós temos uma semelhança. Nos dois casos, o homem que encontra o tesouro e o negociante que busca a boa pérola e encontra, todos os dois, vende tudo quanto tem para adquirir o campo e para adquirir a pérola. Quantos estão entendendo isso, amém, irmãos? Para desfrutar do tesouro. Dentro da nossa aplicação aqui, eu vou saltar vários pontos aqui, para dizer aos irmãos, por exemplo, de quem se tratam essas pessoas que estamos falando aqui essa noite. Por exemplo, nem todos chegam ao Evangelho pelo mesmo caminho. Essa é uma consideração quando você lê as duas parábolas. Cada um de nós chega ao Evangelho de uma forma diferente. É a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça. Nem todos virão ao Evangelho do mesmo jeito. Os dois representam isso. Um porque encontra por acaso e outro porque está procurando. Neste caso específico, quem a gente tem na Bíblia? Veja só, vou dar uma lista para vocês aqui. Quem é que não estava procurando o Evangelho e achou? Paulo. Paulo não estava no caminho de Damasco? O que é que ele ia fazer lá? Ele ia perseguir os cristãos. Mas os aguilhões de Deus já estavam trabalhando na vida dele. Assistiu à morte de Estevão, consentiu naquilo, na morte, no apedrejamento de Estevão. E Paulo estava então sem mudança na vida. Mas no caminho de Damasco, o Senhor apareceu a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar, resistir contra os aguilhões. Levanta-te, entra na cidade, vai à rua chamada direita, entra na casa de Ananias, né? Que te dirá o que deve ser feito. E Paulo, o grande Paulo, o fariseu dos fariseus, estava agora cego, em jejum, esperando uma providência de Deus. E Deus fez isso. Paulo ficou hospedado, Deus mandou alguém ir lá naquela casa e orou por ele. E ele se tornou um apóstolo do Senhor. Você pode agradecer a Deus por isso? Que maravilha! Não estava procurando, mas encontrou. Anotei outros aqui. A mulher samaritana levantou de manhã para procurar salvação? Não, foi procurar água. Ela estava com sede, precisava cuidar da casa. Mas foi para lá com sede e voltou salva. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que nós estamos falando aqui essa noite. No dia a dia, pessoas poderão chegar ao seu encontro sem nenhum pensamento religioso ou espiritual, mas encontram com você, e você é um embaixador de Cristo. Glória a Deus! E no abrir da sua boca, o Evangelho vai entrar naquela vida, naquele coração, naquela mente, naquela alma, e vai provocar a salvação de alguém. Quem mais? Lembra daquele homem nascido cego? Jesus passando com os discípulos, e os discípulos naquela curiosidade teológica. Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para ele nascer cego? Nem ele, nem os pais. Mas ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E o Senhor curou aquele cego. Bendito e glorificado é o nome de Jesus. O cego todo dia se levantava para recolher esmola, para viver da piedade pública, mas naquele dia ele nunca sonhava de sair cego de casa e voltar saltando e enxergando. Bendito seja o nome do Senhor. Será que Deus pode fazer isso hoje? O que é que vocês acham?
Será que vocês acham que Deus pode fazer isso hoje? Um pastor de um campo disse assim para outro pastor de um campo: sabe qual é o problema com meus obreiros? Os meus obreiros não acreditam mais em cura. Estou com dificuldade. Eles não acreditam mais que Jesus cura. Eles não acreditam mais em milagre. Irmãos, o dia que a gente deixar de acreditar em milagre, a gente deixou de ser igreja. Porque milagre faz parte da vida dessa igreja. Você pode bem dizer o Senhor por isso? E Deus vai fazer de formas e de maneiras que não estão no manual, que às vezes não estão previstas, não estão dentro da sua tradição. Mas Deus é Deus, faz do jeito que quer, com quem quer, a hora que quer, do modo que quer. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. E tem gente que tem até medo de avivamento. Ai meu Deus, quando começa a avivar, quando começa a despertar, vai mexer com a minha vida, vou ter que trabalhar mais. Glória a Deus! Porque se você não trabalhar mais, estes outros aí que Deus está mexendo, vão passar por cima. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. É, meu irmão. Mas quem mais? Mateus estava lá trabalhando na coletoria. De repente, chega alguém e diz assim: segue-me. E ponto. E não vou dizer mais nada para você. Segue-me. O nome dele era Mateus. E quem falou isso foi Jesus. Ele levantou na mesma hora. Ele foi avisar todos os cobradores de impostos, os publicanos, que eram amigos dele, e disseram assim: venham na minha casa, vou fazer uma festa, e eu quero que vocês conheçam alguém. Este alguém foi hoje lá no meu trabalho e disse: sai desse trabalho aí e vem ser pescador de almas. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. Mateus levantou de manhã pensando em ser ganhador de almas ou em cobrar mais impostos? O evangelho é assim. Talvez a pessoa não está procurando, mas a salvação vem ao encontro dele. E o outro caso, o negociante, o homem do empório, o homem que procura pérolas preciosas. Quem são eles na Bíblia Sagrada? Vamos lá. Tem um homem que veio da Etiópia, Atos capítulo 8. Todo ano ele fazia aquele percurso. Ele era mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes. Atravessava de um continente para outro, ia na sua carruagem, fazia lá a sua devoção em Jerusalém, tinha conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, mas ele ia de um jeito e voltava ainda com sede, ia com sede e voltava com sede espiritual, porque era só religião, era só religiosidade, eram só sacrifícios mortos para ele, até que um dia, oh bendito seja esse dia, Deus chamou Estevão e disse chamou Filipe e disse para Filipe: ajunta-te àquela carruagem. E Filipe saiu correndo, bendito é o nome do Senhor. Porque Filipe saiu correndo? Porque tinha um homem que buscava pérola de grande valor e não encontrava, ano depois de ano, ele nunca achou aquela pérola de grande valor. Mas teve aquele bendito dia que Filipe, que já tinha o tesouro, foi usado por Deus. Chega perto daquela carruagem, aquele homem está procurando uma grande pérola. Você tem a pérola, Filipe. E Filipe foi correndo ao lado da carruagem, e o homem foi lendo o profeta Isaías, e então ouviu uma voz lá de fora: você entende o que lê? Como vou entender se ninguém me explicar?
E então convidou Filipe para entrar na carruagem, e começou desde aquela escritura de Isaías 53, e apresentou Jesus para o eunuco. O eunuco ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta você só ser gente boa, você tem que comunicar a palavra de Deus. As pessoas precisam saber o segredo da sua esperança. Nós precisamos aprender a comunicar o Evangelho. E aí, o que aconteceu? Filipe explicou tudo, explicou até batismo. Até batismo. Por quê? Porque o eunuco virou para Filipe e disse assim: olha lá a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito? Se você crê de todo o teu coração, sim, eu creio que Jesus é o Cristo. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Desceram, foram até a água, e ali Filipe, o diácono, também agora evangelista, batizou em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Batizou aquele homem pegou aquela pérola, colocou dentro da sua vida, trocou tudo o que ele era por tudo que Jesus é. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. É disso que tratam essas duas parábolas, de que nós não temos recursos para resolver a nossa salvação, mas Ele tem tudo. Ele tem o tesouro, e Ele nos diz como receber esse tesouro. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Bendito seja o nome do Senhor, porque que dará o homem por resgate da sua alma? Nem o mundo todo pode ser dado pelo resgate de uma alma. O que precisa o homem? Reconhecer: sou um miserável, estou no meio de um campo miserável, mas achei o tesouro que estava escondido, o tesouro que os homens não podem perceber, porque se os homens percebessem, não viveriam na depravação moral que o mundo está mergulhado, no abismo de ganância, de corrupção e criminalidade que o mundo está mergulhado, porque seria visível, todos perceberiam, mas esse tesouro está escondido. Essa pérola de grande valor precisa ser buscada. Bendito seja o nome do Senhor. De várias formas, de vários modos, e nós temos que estar prontos, ter esse discernimento para anunciar o Evangelho àquele que está procurando e àquele que não está procurando. Vamos terminar. Também como comerciante, como negociante da pérola, temos o Cornélio. Cornélio, que era um homem que vivia fazendo esmolas, oração, jejum diante de Deus. O que um homem que está fazendo oração, jejum e esmola está querendo? Está querendo uma vida que agrade o Criador. Mas ele não entendia, ele procurava, ele queria uma pérola de grande valor, mas ele ainda não tinha encontrado. Até que um dia, Deus mandou um anjo e disse: Cornélio, envia para Jope e manda chamar Pedro. Este homem, quando chegar aqui, vai te dar palavras com que se salve você e toda a tua casa. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, aconteceu. Jope foi visitada, os emissários de Cornélio, aquele centurião, foram atendidos, e chegou a comitiva na casa de Cornélio. Cornélio mandou chamar todos os parentes, e de repente, aquele homem, caiu de joelhos, esperando uma bênção de Deus do homem. Não, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas se alguém em algum lugar é temente a Deus, a este Ele ouve. É a história que está em Atos capítulo 10, leia essa história, a história de alguém
que estava procurando, e o Senhor Deus misericordioso se manifestou na vida de Cornélio, e a sua casa foi salva. Não aconteceu o mesmo com os bereanos? Em Atos capítulo 17 diz que Paulo foge de Tessalônica, e quando chega lá em Bereia, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar cristãos, aliás, judeus mais dedicados, que estão pesquisando, estão conferindo. Será que este pregador aí está falando coisa com coisa? Será que tem fundamento nas Escrituras? Por isso foram chamados de mais nobres, porque eles buscavam a verdade de Deus. Eles queriam saber o que é que Deus queria, afinal de contas. E quando Paulo abriu a boca, eles conferiram: é isso. A explicação, a interpretação desse missionário bate com as Escrituras Sagradas. Valeu a pena estudar a Bíblia esse tempo todo, porque Deus mandou um missionário que revelou para nós a profundidade dessa Escritura. Você pode glorificar a Deus por isso, amém, meus irmãos? Quantos católicos, apostólicos, romanos, leem as Escrituras, leem até mais do que alguns crentes, leem, estudam, e como Deus faz? Deus olha, pastor Walter, para aquele coração e vê, tem ali uma sinceridade. Tem gente que manda os outros para o inferno com uma facilidade que eu fico besta de ver. Aquele lá foi para o inferno, aquele lá não sei, acho que parou no meio do caminho. Aquele lá acho que vai, eu ponho ele no céu. Rapaz, quem é você? Quem é você? Quem é você que está escolhendo para quem você vai entregar a palavra de Deus? Não, aquela criatura não merece, eu não vou pregar para ele nem para ela. Fez mal para esse ou para aquele, fez mal para mim. Não, irmão, a palavra é de Deus. A salvação é de Deus, o céu é de Deus, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Nas duas parábolas, deixa eu ver aqui com 2 minutos, nós encontramos as seguintes verdades que eu não apresentei para vocês essa noite. O valor do reino não tem preço. 1 de Pedro 1:4. Segundo, o reino de Deus não é visível. O tesouro estava escondido e a pérola precisava ser procurada. Pense nisso. Não é tão fácil de ver. Alguém tem que ser o embaixador. Alguém tem que abrir a boca. Alguém tem que entregar o folheto. Alguém tem que falar. Terceiro ponto importante sobre esse assunto. O reino é apropriado pessoalmente. Não adianta dizer que você é batizado, que você é da Assembleia de Deus, que você é da Igreja Católica, que você é da nação judaica. Não. A salvação é pessoa por pessoa. Um homem achou um tesouro. Um negociante buscou uma pérola. Sempre fala de pessoa, indivíduo, um só. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes costumamos falar assim, por exemplo, Pindamonhangaba é do Senhor Jesus. É uma propaganda aí que o povo usa, não é? Brasil é do Senhor Jesus. Só por causa disso agora você acha que você é do Senhor Jesus? É verdade? Você está acreditando nisso? Não, irmão. Ser do Senhor Jesus é outra coisa. Ser do Senhor Jesus é outra coisa. Bendito seja o nome do Senhor. É algo que você toma posse pessoalmente. Pessoalmente. É seu. Você sabe que tem um tesouro? Você que está aqui essa noite tem noção de que você é um depositário de um tesouro? Dentro de você habita um tesouro, uma pérola de grande valor. Você tem essa noção? Bendito seja o nome do Senhor. Porque tem gente que vem para a igreja parecendo que está fazendo um favor para Deus. Ou vem para a igreja por conta de um ambiente bacana, de amizade, de um grupo que escolhe coisas boas. Não, o Evangelho é mais do que tudo isso.
Em quarto lugar, o reino é a fonte da real alegria. Porque os dois, tanto o homem como o negociante, vende tudo e pelo gozo, para ter alegria, a verdadeira alegria, só tem no Evangelho, só no Evangelho, só no Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sair lá a publicação, passou em primeiro lugar, foi promovido. Pode parecer qualquer notícia para você. Nenhuma dessas e todas juntas é igual à alegria de conhecer o tesouro. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Estou terminando. E nem todos chegam pelo mesmo caminho. E finalmente, esta fé tem um preço alto. Essa fé tem um preço altíssimo. E qual é o preço dessa fé? Não basta apenas dizer, eu creio em Jesus. Não, o que você precisa é viver para Jesus. É viver essa alegria, que os outros percebam e que você realmente seja contagiante. Amém, irmãos? Hoje em dia a gente tem até medo de crente. Você está com corona ou não, irmão? Você está com corona? Eu carrego até um vidrinho de álcool. Minha mulher tem um medo que eu parta para a eternidade. Aí eu carrego um vidrinho de álcool. Se um crente faz, porque tem crente que faz questão, né? Apertar a mão. Ah, se não apertar a mão, ele vai falar que o pastor está desviado. Então eu falo, não, irmão, aperta agora aqui. Aperta com uma mão e limpa com outra. Aqui, ó. Toma o álcool direitinho. Sem problema, irmão. Ninguém está sabendo nada mesmo. Os cientistas estão aí de cambalhota. Quando começar a aprender desse corona, já chega o outro corona. E depois chega o outro, depois chega o outro. É uma loucura. Mas, irmãos, este demônio invisível, este mal invisível, está causando grandes mudanças. Nós precisamos contagiar também. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui está para você ver um mapa do que Deus pode fazer através da sua igreja. São muitas as possibilidades e são muitos os necessitados. Deus abençoe. Agradeço a paciência dos irmãos aqui essa noite e tenhamos um novo encontro aqui mês que vem, no nome precioso de Jesus. Todos vocês, não esqueçam de deixar o seu nome anotado aqui na planilha dos dirigentes de congregação. Amém? Você agradece a Deus? Amém, meus irmãos? Vão sair animados aqui, com o tesouro de Deus, com a pérola de grande valor. Talvez você despreza aquela pessoa que você vê todo dia e fala assim, eu vou evangelizar essa pessoa, não vai dar nem resultado. Irmão, pode ser a pessoa de maior resultado que você já viu na sua vida. Na sua vida. Vamos ficar de pé, senão eu vou começar a contar algumas coisas aqui para vocês. Deus abençoe.